Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Podeis tomar assento. Muito obrigado. Quero cumprimentar aos nossos colegas pastores, na pessoa do pastor presidente, pastor Josué Brandão. Cumprimentar a todos os nossos irmãos aqui presentes, cumprindo esse distanciamento, social, aos nossos irmãos ao redor do mundo que estão cultuando conosco nesta noite. Sejam bem-vindos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade e tamanho privilégio de poder estar aqui neste lugar. Agradecer ao meu pastor pelo convite, pela oportunidade. Deus continue te usando poderosamente para continuar a ser bênçãos de Deus em nossas vidas a cada dia. Louvamos ao Senhor por este momento em que estamos vivendo. Louvamos a Deus mesmo com todas essas dificuldades. Vamos continuar servindo ao Senhor, aconteça o que acontecer. A igreja continuará a sua marcha até que Jesus volte. Amém? Queridos, eu gostaria de, nesta oportunidade, ler um texto sagrado e fazer menção nesta noite, conforme o Espírito Santo conceder aos nossos corações. E aí onde você está, tanto em casa quanto aqui, abra sua Bíblia no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Já que alguns se colocaram de pé, amém por isso. É interessante, eu estava analisando hoje que às vezes o hábito da linguagem nos leva a chamar Evangelho de São Mateus, Evangelho de São Marcos e de São Lucas e de São João, Ou tem uma outra nominação, Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas e Evangelho segundo João. Fica parecendo que é um evangelho de acordo com cada um deles, Mas é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu a narrativa desses homens. 2 e 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Deus nos abençoe. Podeis assentar. Muito obrigado. Nós não antecipamos o 25 de dezembro para hoje não, tá? Não foi antecipado a data da comemoração do cristianismo do Natal, mas foi essa palavra que Deus colocou em meu coração para falarmos esta noite sobre esses 3 versículos, ou tirar de dentro desses 3 versículos algo que venha nos trazer edificação, que venha nos trazer motivação, que venha nos trazer desejo de servir a Deus com um coração sincero, aberto e temente a Ele. Glória a Deus. Queridos, a palavra Evangelho é a mesma que boas novas, boas notícias, e é pela primeira vez que nós encontramos no Novo Testamento o anúncio do Evangelho. Enquanto os pastores cuidavam do rebanho, Deus, naquela mesma noite em que lá em Belém nascia Jesus,
Os pastores tiveram aquela visão maravilhosa, e a visão trazia a mensagem do Evangelho, trazia a mensagem das boas notícias. Ora, Israel estava vivendo um período de regime romano, e para o judeu, para os pastores, para os judeus, o anúncio do nascimento de Jesus era a chegada de um rei que poderia livrar os judeus ou livrá-los da tirania romana, reinando sobre a sua nação, reinando sobre a sua terra. A esperança dos judeus é que esse rei trouxesse alívio, que esse rei trouxesse um novo tempo, uma nova política, um novo regime, trouxesse a Israel o orgulho de, sendo nação, ter a sua própria administração. E naquela noite, ao receber o anúncio do nascimento de Jesus, para Israel estava nascendo, ou para os pastores que receberam o anúncio, estava nascendo o rei, o administrador, o político. Mas para Deus estava se cumprindo o tempo chamado-se o tempo da graça. Estava dando-se início a uma nova etapa, a uma nova dispensação. Ora, já faz mais de 2000 anos que esse fato aconteceu. E nesta oportunidade eu quero trazer esta palavra com o tema Evangelho. No Antigo Testamento, a única vez no hebraico que tem uma mensagem chamada Boas Novas, traduzida para Evangelho, é quando é anunciado a morte do rei Saul. No grego, o Evangelho vem de uma palavra, o Evangelho, boas notícias. E é isso que nós queremos falar nesta noite. O poder das boas notícias enviada por Deus. Estamos vivendo um momento de notícias tristes, de notícias catastróficas no mundo inteiro. Não é apenas um continente, não é apenas uma nação, é o mundo. Anúncios de mortes, anúncios de perdas, anúncio de que o gráfico de mortes vai subir, anúncios de que pode vir uma segunda leva. Enfim, notícias, notícias e notícias. Há notícias de que muita gente já está com problemas psicológicos, na frente da televisão, diante da tela do celular, acompanhando as notícias, os vídeos, as péssimas notícias. Mas faz quase 2000 anos que foi anunciado por um anjo aos pastores naquela circunvizinhança, na noite em que nasceu o rei dos judeus. Notícias agradabilíssimas, vos trago novas de grande alegria, que é para todo o povo. Hoje em Belém nasceu o Salvador, o Cristo Senhor. E o anjo os pediu: vão até lá para conhecer essa história de perto. Pois bem, quando se fala em Evangelho, lembramos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu vou repetir: não é que cada um escreveu o seu próprio evangelho. Deus utilizou de um publicano chamado Levi ou Mateus para escrever aos judeus o Jesus, o Messias, o enviado, o Rei eterno que havia de vir. Marcos usou a literatura para escrever aos cristãos de Roma a libertação, um Jesus que ia trazer libertação ao oprimido. Lucas, um grego que escreveu um texto gigantesco ao seu amigo Teófilo, também grego, para anunciar cuidadosamente as notícias
que diz respeito a Jesus, o Salvador. João, utilizando da pena, escreve para a igreja cristã daquela época. Olha que Mateus, Marcos e Lucas traz mais uma biografia, uma geografia, enquanto João trata o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele revela para a igreja que Jesus Cristo era o próprio Deus que estava na criação. Quando o pastor Manassés disse aqui que se as estrelas todas caíssem, Deus continuaria sendo Deus. Eu quero completar essa fala dizendo o seguinte: se não existisse a humanidade, Deus continuaria sendo Deus. Se Ele não tivesse criado o planeta Terra, Ele seria Deus do mesmo jeito. Se Ele não tivesse criado o universo, os mundos, pela sua palavra, se Ele não tivesse dito haja luz, Ele seria Deus do mesmo jeito. Se Ele não tivesse criado o cosmo, Ele seria Deus da mesma maneira. Se Ele não tivesse criado os anjos, Ele seria Deus do mesmo jeito. Mas Ele criou todas as coisas para louvor do seu nome. Ele é Deus aqui, ali e além, e tem boas notícias para você. Nesses 2000 anos de história do cristianismo, mas deixa eu te contar um fato interessante aqui, um conto para completar e darmos sequência a essa reflexão de hoje. Conta-se que uma certa senhora, ela gostava de uma delicatessen e passava todas as tardes para comprar o pão, o queijo, o requeijão, o café moído na hora e um sequilho que tinha naquela delicatessen com um pontinho de goiabada. E ao chegar em casa, ela pegava aquele sequilho, passava um café fresquinho da hora, preste atenção, sentava e degustava aquele sequilho com aquele pontinho de goiabada e o café passado naquele momento. E um dia ela parou e disse: mas esse padeiro é mão de vaca. Ele poderia colocar um pedaço de goiabada maior nesse sequilho, ficaria uma delícia. E ela colocou aquilo na cabeça, e todas as vezes que ela degustava o sequilho com um pontinho de goiabada, ela dizia: ah, se eu pudesse ver aquele padeiro, para eu dar uma receita para ele. Até que um dia ela passa na bendita delicatessen e dá de cara com o padeiro. E ela diz: senhor padeiro, coloca mais um pedacinho de goiabada no sequilho, tá pouco demais. Como ela era freguesa assídua, ele disse: tá bom, eu vou colocar. No dia seguinte ela passa e, para sua alegria, uau, lá estavam os sequilhos com um pedaço maior de goiabada, feliz da vida. Compra uma quantidade maior, passa o café. Ao chegar em casa, senta nos 3 primeiros sequilhos, ela começa a enjoar. Mas come assim mesmo. No outro dia ela passa, lá estava o bendito sequilho com o tamanho de goiabada que ela tinha solicitado. Ela compra de novo, não diz nada. No terceiro dia ela compra menos quantidade, vai para casa contrariada, e ela diz: não, eu vou até o padeiro outra vez. No outro dia, para encurtar a história, ela chega e diz: padeiro, eu quero lhe pedir desculpa, volte a fazer o sequilho com a quantidade correta da sua receita, porque eu enjoei da goiabada. Ora, o que tem a ver isso com o Evangelho? Ao longo desses 2000 anos,
Tentaram colocar por diversas vezes um pedaço de goiabada a seu bel prazer no Evangelho. A igreja primitiva, por vontade dos judeus, acrescentaria dentro do Evangelho de Cristo as normas judaizantes. O camarada aceitou o cristianismo, tem os 50 anos de idade, não, tem que sacrificar o cabra, tem que circuncidar o camarada. Uma família aceitou a Jesus, olha, você aceitou a Cristo, mas vamos continuar guardando os dias. Eles queriam colocar dentro do Evangelho de Cristo o judaísmo, as ordenanças mosaicas. Por vontade da igreja primitiva, o Evangelho não seria pregado nem aos gentios. Por vontade da igreja primitiva, o Espírito Santo não teria caído na casa de Cornélio e se adaptar a goiabada ao Evangelho. Passados-se os tempos, o Estado quis colocar a sua própria goiabada dentro do Evangelho. Não deu certo. 500 e poucos anos da Reforma Protestante, continua o Evangelho sendo adaptado ao gosto, ao costume, à vontade dos líderes das denominações. Vivia um período nos anos 70 e 80 que para o homem ser cristão protestante tinha que ter um chapéu na cabeça. Era preciso ter um bigode, barba não, só bigode. Era necessário ter algum apetrecho dentro do Evangelho. Para os radicais, se possível fosse, acrescentaria nas entrelinhas e de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Antes de crer e ser batizado, colocaria lá as regras do radicalismo. Para os liberais, se possível for, tiraria do Evangelho aquilo que confronta. Onde o Evangelho diz isto é pecado, eles tirariam. Enfim, não adianta colocar um pedaço maior de goiabada no sequilho que você vai enjoar. Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê e acabou. No Brasil, a vontade é o jeitinho brasileiro. Não existe evangelho para cada continente. Existe sim as boas notícias que Jesus Cristo salva, liberta, perdoa. Salva, liberta, perdoa e leva a alma para o céu. Os pastores receberam as notícias, as boas novas. Hoje nasceu o Salvador. Pronto, ponto final. O Evangelho tem uma meta: ser pregado. A salvação é por obediência, a aceitação do Evangelho. O Evangelho é aquilo que confronta a humanidade e ninguém explica. Essa semana eu vi algumas pessoas dizer assim: fulano de tal, depois que fez tanta coisa, agora está na igreja evangélica. Isso a gente ouve constantemente, queridos. O Evangelho veio para fazer justamente isso: mostrar Saulo de Tarso dentro da igreja em Jerusalém, levar Saulo de Tarso para ser pregador do Evangelho, pegar Pedro, aquele que negou a Jesus, para ser o pastor presidente. O Evangelho veio para confrontar, para transformar, para regenerar, para modificar. Esta é a melhor notícia que o mundo precisa ouvir. O Evangelho não precisa ser adaptado para eu receber notícias boas. Notícias boas são essas: Ele te perdoa, Ele te liberta, Ele te salva, Ele te traz para o aprisco. Na família do filho pródigo, ali está o poder do Evangelho. O filho mais novo, os gentios, que volta arrependido, o pai, representando o amor de Deus, vai abraçá-lo. A revolta do religioso
por receber um filho rebelde. Isso é evangelho. E o mundo nunca vai entender isso. E por incrível que pareça, tem cristão que ainda não entendeu o que é evangelho e continua tentando adaptá-lo da sua forma, do seu jeito, da sua maneira. O evangelho veio trazer perdão, libertação, transformação, regeneração e vida nova para uma humanidade que estava perdida, distanciada e se distanciando cada vez mais, porque a tendência de quem pega um desvio é continuar perdido. E a humanidade se distanciou de Deus, pegou o desvio do pecado e continuou andando no caminho errado, até que encontrou a luz do evangelho. E quando João escreve o evangelho que leva o seu nome, ele apresenta o Deus da luz. Esta é a luz que veio ao mundo. Ele veio para o que era o seu, e os seus não aceitaram, não receberam. Mas a todos quanto recebeu, dá o poder de ser chamado, e isso muita gente não aceita, filho de Deus. Oh, que privilégio! Oh, que maravilha eu ser chamado de filho de Deus. Ele me aceitou e ponto final. Não adianta ninguém querer colocar opinião. Ele te aceitou e pronto. Essa semana uma irmã nossa mandou uma mensagem me perguntando sobre alguém queria tirar uma dúvida, porque se alguém está caminhando, tropeça e peca, o Espírito Santo vai embora, abandona, fica lá caído. Que coisa, o evangelho às vezes, dentro do evangelho às vezes tem isso, né? Excomungou, não volta mais. Não, o Deus que ama é aquele que levanta o filho caído e ama do mesmo jeito do filho que está em casa. O evangelho contraria os regimes mundiais para dizer que só ele tem a solução para o mundo perdido. Diante de uma pandemia, nós estamos vivendo um período em que grandes nomes dizem que só há solução, só há resultado através do governo humano, enquanto tudo isso está sob o controle de Deus. No dia que Deus disser basta, basta e pronto. O poder do evangelho foi capaz de te tirar das drogas para ser liberto. O poder do evangelho foi capaz de te tirar da macumba para você ser liberto. O poder do evangelho te trouxe de volta para o teu lar, para a tua casa. Esse é o poder do evangelho. E aí vem o apóstolo Paulo e diz: porque eu não me envergonho desse evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Parece loucura, é coisa de doido. Como é que eu vou acreditar numa coisa dessa? Simplesmente o fato de receber a Jesus como Salvador, Deus nos receber como filho, está perdoado, meu filho, acabou, você não deve mais nada. Mas sabe por quê? Porque para esse evangelho ser concretizado, ele só foi concretizado e se tornou boas notícias porque teve sacrifício de cruz e ressurreição dentre os mortos. E somente Jesus pôde fazer isso. Foi por isso que Deus enviou Jesus de Nazaré, que para os seus irmãos era simplesmente o filho de Maria, que para os judeus não é o filho do carpinteiro, mas para você é Jesus o Salvador. É as boas notícias de Deus nesta noite para a sua vida. É as boas notícias para você que está do outro lado, acompanhando a gente através de um smartphone, de um tablet, de um computador, de uma Smart TV. Deixa eu te falar, tem solução para você sim. Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida. As notícias ao redor do mundo é de morte, a notícia do evangelho é de vida e paz. As notícias ao redor do mundo é de tristeza e dor, do evangelho é de vida eterna e salvação. Certo dia Jesus prega um discurso bem pesado, e o povo começa a sair. Jesus não adaptou o evangelho para atender à satisfação de ninguém. E quando ele viu todo mundo saindo, ficou só os seus seguidores. E aí Jesus, seus discípulos, Jesus olha e diz: sabe, vocês também querem ir não com eles? Vão, porque eu me importo, não pode irem.
Para onde, Senhor, iremos nós? Só Tu tens palavra de vida eterna. Querido, você que estava pensando em abandonar o Evangelho, deixa eu te falar uma coisa: o Evangelho não é partido político que você se filia e amanhã pede a desfiliação e acabou. O Evangelho é o tempo da graça. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder transformador. O Evangelho é a demonstração da graça para uma humanidade que estava caminhando passos largos para a perdição. O Evangelho não é de nenhuma denominação. O Evangelho é de nosso Senhor Jesus Cristo. E as boas notícias dele é para a sua vida, é para a minha vida, é para a tua vida. Essa semana, enquanto o pastor estava numa live, eu vi algumas pessoas escrevendo o medo da morte, o pânico. Tinha pessoas que botavam carinhas de pânico, de medo. Pastor, eu tenho horror da morte. Deixa eu te falar, Jesus ressuscitou dentre os mortos, está vivo, e aquele que nele crer tem vida eterna. Isso é palavra do Evangelho, é novas notícias. Aleluia! Sabe o que é o Evangelho? E eu vou fazer uma comparação aqui entre o Evangelho e uma passagem do Antigo Testamento, quando um profeta conhecedor do seu povo judeu, ele diz assim: sabe de uma coisa? Deixa eu dizer para vocês qual é a minha relação entre eu e Deus. E aí ele diz assim, ó: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê fruto, o produto da oliveira minta, nos campos não haja trigo, nos currais não haja vacas, e as ovelhas sejam arrebatadas, as 6 principais economias de Israel. E aí ele disse assim: sabe de uma coisa? A minha relação com Deus é essa: se tudo em Israel não existir, o meu Deus é Deus, eu servirei a Ele. É assim que é o Evangelho. Ainda que as más notícias te cerquem, acredite na melhor notícia: Jesus é a nossa salvação. Jesus é o perdão dos nossos pecados. Jesus é o libertador do seu filho que está escravizado nas drogas. Jesus é aquele que está querendo nesse instante estender a mão e dizer: filho, volta para a casa do Pai. Não abra mão do Evangelho, porque o Evangelho não é passatempo. Não abra mão do Evangelho, porque o Evangelho não é um clube recreativo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho não foi de Mateus, o Evangelho não foi de Marcos, o Evangelho não foi de João, o Evangelho não é do pastor, o Evangelho não é da Cristianismo Sem Fronteiras. O Evangelho é de Jesus Cristo, boas notícias. O Evangelho foi a mensagem de Deus aos homens, continuará sendo até que Ele volte. Não há notícia melhor do que essa. E Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine a guardar tudo que eu tenho mandado, e eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês até o dia que eu voltar. Eu vou estar com vocês até o dia que a trombeta tocar. Ele está conosco, Ele não nos deixará. Ele vai estar conosco todos os dias. Aleluia! Fica de pé, por favor. Esse Evangelho veio trazer libertação. Esse Evangelho veio trazer perdão. Esse é o Evangelho da graça. Esse é o Evangelho que produz mudança. Esse é o Evangelho que produz vida. Esse é o Evangelho que traz alegria. Esse é o Evangelho que traz libertação ao mais perdido pecador. E é simples, o Evangelho de Cristo. O Evangelho do Senhor Jesus não precisa de um pedaço maior de goiabada. O Evangelho de Jesus Cristo não precisa ser adoçado como um café amargo. O Evangelho de Jesus Cristo precisa ser pregado, anunciado, obedecido, porque Ele voltará. Antes de devolver o microfone, deixa eu te falar uma coisa. Eu já contei isso aqui. Conta-se que nos tempos
áureos na América do Norte. Um certo cowboy assassinou o seu colega. Presta atenção. E ele foi preso. Ele foi preso. Mas muita gente da cidade foi até as autoridades principais dizendo: livra ele, foi um acidente, concede a ele o perdão. A família do assassinado, a mesma coisa, pode conceder ao garoto um perdão. E mesmo preso, certo dia ele recebe a visita de um homem com a Bíblia na mão. E quando se aproxima da grade, depois de pedir permissão para entrar, ele esbravejou de lá: eu não quero religioso perto da minha cela. E aquele homem disse: eu preciso falar com você. E ele repetiu: por favor, eu não quero religioso perto da minha cela. E atirou uma cadeira em direção à grade. Aquele homem voltou. Ele estava trajado de sacerdote. Foi-se embora. O carcereiro vem, se aproxima dele e ele diz: para que você deixou entrar religioso aqui? E ele disse, o carcereiro disse: não entrou nenhum religioso aqui. Aquele homem que entrou era o governador com a carta de libertação para você, dentro da Bíblia. E ele se pôs a chorar. E no dia da condenação ele pediu a palavra e disse assim: senhoras e senhores, eu não estou sendo condenado, eu não estou sendo condenado e morto hoje pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu rejeitei. O Evangelho te apresenta o perdão. O Evangelho hoje está te apresentando uma oportunidade, um momento de você se regenerar, ser transformado, modificado. E não rejeites o convite do Evangelho, assim como aquele presidiário rejeitou a liberdade dada pelo governador. E ao dizer: senhoras e senhores, não estou sendo condenado e morto pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que rejeitei, ele foi executado. Hoje você tem a oportunidade de receber a melhor notícia: Jesus te ama e quer te salvar. Deus nos abençoe.